pessoal, sejam bem-vindos a mais um Hirossi Podcast. Eu, Eduardo Hirossi. Mariana Márcico. Arnaldo Cordeiro. Hoje é um tema polêmico, tá? A aposentadoria do médico. E aí? Sim, ó, o médico é uma área... O pessoal da saúde, o médico, o dentista, é uma área legal para trabalhar. Mas as pessoas têm que entender que não existe um benefício específico dos médicos. Existe um benefício do professor? Existe atividade especial? Tem. Porque eu falo que o médico é uma área excepcional para trabalhar. O médico ele vai te dar duas oportunidades. Ele vai te dar tanto a parte do regime geral como o regime próprio. Geralmente o médico ou ele é vinculado ao município ou ao estado, ou ele é vinculado aos três, tá? Partindo dessa premissa, a gente consegue fazer um planejamento para o médico para ele se aposentar tanto no regime geral como no regime próprio, tá? Por que isso é interessante? Porque o médico está exposto à atividade biológica, né? Isso agrega um tempo a mais para ele de 1,4. Estamos falando que até residência pode ser convertido como uma atividade especial para o médico. Então, se passando dessa premissa, é muito interessante. O que eu acho que não é interessante hoje para o médico é aposentar ele como um especial, que ele não pode trabalhar. Mas, pensando em conversão de tempo, médico é muito fácil. Outra coisa, dependendo do benefício que você está fazendo do médico, do dentista, né? E se precisar indenizar, a residência, essas atividades servem como períodos comprovantes de indenização. Então, assim, e o legal do médico, quando você indeniza, se o INSS reconhece que ele trabalhou, ele fez residência e indeniza, estamos falando que também é reconhecível como contribuinte individual até 28 de abril de 95, a atividade especial dele como contribuinte individual também. Então, assim, eu acho que é um dos melhores nichos que tem para trabalhar, o médico. A sugestão que a gente sempre deixa, né? Eu e o Arnaldo trabalhamos junto em 3 processos de médico. E a sugestão que eu sempre deixo, nunca peça benefício, que não é vantajoso você pedir benefício, né? Atividade especial para o médico. Outra observação. A não ser que ele não vá mais trabalhar mesmo na área. Outra observação. Na via administrativa, se você pede uma aposentadoria por tempo de contribuição e for comprovado 25 anos ininterruptos na mesma atividade, né, especial, o INSS ele já faz o benefício 46. Tá? Qual que é a sacada? Soma o tempo e não deixa passar de 25 anos. Coloca lá 24 anos e 4 meses. Para converter, dá por tempo. Para dar converter. Porque senão depois você tem que fazer o cancelamento desse benefício. Tá? Então, assim, estratégia. Hoje você consegue trabalhar muito com planejamento previdenciário em relação a médico. Regime próprio hoje é muito bem-vindo. Tá? Uma área muito boa para médico. Município aí tem, né? Tem médico que trabalha no município, trabalha no estado. Você quer falar, são vários vínculos, né? E ele consegue ter dois benefícios em regimes próprios distintos? Sim, ele está previsto na Constituição, no artigo 37, que nesse caso é de acúmulo, o médico ele pode fazer. Tipo um do estado, um do município e um do regime geral. Sim, o médico é um dos poucos profissionais que consegue ter isso. No cuidado também, esse é um cuidado que você tem que ter, tem que ser preciso no período de CTC. Geralmente, o médico ele tem período de regime geral concomitante. Quando você pede aquele período, exemplo, nós estamos um período, o médico trabalhou num hospital, vamos pegar que o médico trabalhou no hospital de 91 a 94, e de 92 a 93 ele clinicou particularmente. Tá? Se você pedir esse período de 91 a 94, automaticamente, o mesmo regime, automaticamente o DCI vai na CTC. Então, assim, tem que aprender a trabalhar com isso, porque senão você perde. E analisar o CNIS também, porque o CNIS de médico é um dos mais detalhados que tem. Tem muitas páginas. Você teve pegou que tem umas 38 páginas, né? Teve um que foi 95 São páginas. Muito vínculos, né? Eles trabalham em vários... Não, o CNIS, estou falando o extrato resumido, tá? O extrato resumido. Nem era o completo. E o médico também tem uma outra, quem trabalha com restituição tributária, previdenciária, o médico é uma área boa. Porque às vezes ele recolhe, né, ele presta para uma cooperativa, há o recolhimento ali já no teto, e ele não informa as outras. Então, pensando nos últimos 60 meses aí, tem... Dá para fazer uma restituição. Restituição legal, tá? É interessante. Pensar sempre nisso. E como você falou, tomar muito cuidado na hora de fazer
a contagem, a separação dos períodos para não atingir a aposentadoria especial, porque aí você vai estar impedindo ele de exercer a atividade. E não perder período concomitante. Outra coisa, se a ideia é levar algum período do regime geral para regime próprio, tem que fazer antes de pedir o benefício no INSS. Por quê? Lembrando que o INSS, nós estamos falando de direito público, né? O INSS coloca as regras, ele determina as regras. Então você não consegue chegar para o INSS e falar assim, olha, processo administrativo é por meio de atos. Eu não quero que você considere esse período aqui. Você não consegue fazer isso. O que você tem que fazer? Antecipar esse ato, pedir uma CTC antes de analisar o processo. Tá? Então tem que trabalhar com essas possibilidades também. É um nicho de mercado muito bom, né? Só que, no entanto, exige bastante, você tem que ter bastante conhecimento na parte de CTC, de análise de CNIS, né? Na verdade, como tudo no direito previdenciário, né? A gente precisa sempre se atualizando, estudando e vendo cada detalhe. É bem rentável, mas você tem que estar, vamos falar assim, craque na coisa. Exemplo, eu peguei assim, o nosso mês passado foi um mês complicado para mim. Mês passado eu auditei 4 processos. Por incrível que pareça, 3 processos que eu auditei tinha concessão errada no INSS, era concessão de CTC. E um já estava com processo de irregularidade. Os outros 2, ele queria fazer uma revisão. Daí você tem que sentar com o cliente e falar o seguinte, ó, esse processo não era meu, era um laudo que eu estava fazendo. Eu falei, ó, é o seguinte, o processo foi concedido errado. Se você abrir revisão, o que o INSS vai fazer? Ele vai verificar que houve um erro no seu processo, vai alterar a DER, que ele pode fazer isso, desde que você tenha, né, tenha direito futuro, vai reduzir o benefício, pode ser que reduza ou pode ser que não. Tem que fazer uma estratégia muito, muito bem organizada. Então, assim, benefícios que tem CTC, toma cuidado. Porque, assim, bem de detalhado, 4, ó, pra você ter ideia, de 4, 3 benefícios estava errado. Então tem que tomar muito cuidado, tá? Mas quem que foi o erro? Foi o erro do CTC. Tipo assim, o período que vem no CNIS, você não pode importar aquele período. A CTC ela tem um regulamento próprio para o servidor colocar. O que eles fazem? Importa aquele período. Tá? E não é aquilo que é informado. Tanto é que se você pegar a CTC, ela é composta de 2 partes, né? De 2 anexos. A CTC. Se eu não me engano, é o anexo 15 e o 23. O anexo 15 é o período, e a partir de julho de 94, tem que vir com o anexo 23, que vem as remunerações. Tudo isso. Tem que constar também na CTC se a pessoa esteve afastada sem remuneração, né? Então, na CTC informava que o segurado afastou sem remuneração, mas colocava o tempo integral. A CTC estava errada. O que o servidor fez? Baixou a informação diretamente do CNIS. Então, tá, esse processo foi um processo que foi auditado. O operador do direito que estiver analisando o benefício, tomar cuidado na hora de importar o CNIS para o sistema, né? Para não ter duplicidade, para você fazer a contagem do tempo de contribuição, não é, Eduardo? Organizar, né? Todos os dados. Para você não chegar num valor que não vai ser o real dele, né? É muito importante isso. Trabalhar na área previdenciária hoje, principalmente a partir da emenda constitucional, é muito complexo. Tá? Então, assim, você tem que dominar desde o que é carência, do que é tempo de contribuição. Os princípios. Tem que entender os tipos de segurados. Se você pode recolher em atraso ou não. Por quê? Porque vai surtir efeito no benefício que você está pleiteando. Sim. Então, assim, o que eu sempre falo, a gente tem que ter muita responsabilidade. Nossa, se a pessoa pegar 30 anos de um segurado, 40 anos de um segurado e não conseguir um melhor benefício porque você às vezes não estudou, não optou em fazer um melhor benefício para o segurado por falta de desconhecimento, então assim, a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Então é o que a gente sempre fala, né? Eu passo o dia inteiro estudando, a Mariana passa o dia inteiro estudando, o Arnaldo passa o dia inteiro estudando, então assim, você nunca vai ser um bom profissional, né? Eu sempre falo, a gente sempre vai, assim, não é que a gente não vai ser um bom profissional, mas você nunca vai saber tudo, porque se trabalhar 30 anos com previdência, você vai morrer, parar de se aposentar com previdência, não sabendo tudo, é o que a gente fala, cada um sabe um pouquinho mais de uma coisa, a gente tem mais afinidade com uma questão ou outra, mas o estudo tem que ser permanente. Então tá, pessoal, a gente se vê no próximo Previcast. Muito obrigada. Muito obrigado.